Cristo. É com muita alegria, muita paz no coração que a tia Nete mais uma vez se encontra aqui para aquele bate-papo, aquela mensagem que vem do coração de Deus para o teu coração, para a tua vida e antes da tua vida para a minha vida, não é verdade? Porque todos nós precisamos da mensagem de Deus. E não é diferente hoje, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade. Hoje é a Sexta-feira Santa e o mundo está aí todo voltado para comemorar, para relembrar a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não poderia ser diferente. Hoje eu vou estar falando um pouquinho desse ato de amor maior que o Pai dando seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, veio para nos dar vida e vida com abundância. E o importante é isso, que você esteja atento à voz de Deus, atento àquilo que Deus tem proposto para mim, para você, através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque não foi à toa, não foi em vão o que o Pai fez dando Jesus para nos salvar. Então, às vezes as pessoas falam de Jesus, do seu jeito, do seu modo, mas a mensagem de Deus é para que a gente possa estar atento e apercebidos para crermos de forma certa, coerente com a palavra de Deus, que é muito mais que religião, né? A religião é muito boa quando ela nasce da palavra de Deus, quando ela é comprometida cabalmente, terminantemente sobre a palavra de Deus. Então, se ela está debaixo da palavra de Deus, sob a palavra de Deus, então ela é boa e ela é maravilhosa, independentemente da placa da igreja. Amém? E hoje a gente vai estar aqui falando, lendo aí a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá? Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, porque Bíblia não foi feita para ficar guardada, nem tampouco para estar lá empoeirada. Não. A palavra de Deus veio e foi preservada ao longo dos séculos para que a mensagem de Deus chegasse ao meu e ao teu coração. Por isso, abra a palavra de Deus e vamos agora fazer a leitura e vamos estar meditando nessa palavra santa, maravilhosa e que dá vida e vida com abundância. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 21 da parte B. Então, repetindo aí, a primeira carta de Pedro à Igreja do Senhor Jesus, capítulo 2 e o verso 21, parte B em diante. Vamos lá? Já viu a Bíblia? Amém. Então vamos fazer a leitura. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Repetindo aqui, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Porque eras como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das nossas almas.
nos encontramos, ó Pai, aqui na Tua santa e poderosa presença. Terminamos, Senhor, de fazer a leitura da Tua santa e poderosa palavra. E nesta hora, meu Deus, nós queremos pedir para que o Senhor venha ministrar no meu e no coração aí daqueles que ouvem e assistem essa programação do Doce Lar, Jesus é Bombom Demais, do blog e da TV, Rede TV, Estrela da Manhã, para que essas pessoas, ó Deus, sejam ministradas pelo Teu poder, pela Tua palavra curativa e de libertação. Lembrando, Senhor, e agradecendo a Ti, por ter dado o Teu único Filho, Jesus Cristo, que deu a sua vida sem ter pecado, mas se fez pecado por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigada, meu Deus, por este Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus, por este amor, que não tem palavra que possa expressar. Obrigada, porque o Senhor tem nos alcançado. Obrigada, Senhor, que essa palavra tenha guarida em nossos corações. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Nós terminamos de fazer aqui essa leitura tão maravilhosa. A primeira carta que o apóstolo Pedro fez à igreja, de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus deu essa palavra para que hoje a Igreja de Cristo possa estar usufruindo, desfrutando, aleluia, glória a Deus, desfrutando dessa mensagem maravilhosa. E graças a Deus que aqui no Doce Lar, no blog Doce Lar, Jesus é Bombom Demais, através da Rede TV, Estrela da Manhã, glória a Deus, Jesus Cristo, Pentecoste Missões, a gente está podendo trazer uma mensagem de salvação para você. E nessa sexta-feira santa, não poderia trazer outra mensagem que não fosse sobre esse amor de Deus. Um amor que nós não merecíamos. Um amor que nós não merecemos. Um amor que jamais vamos merecer. Mas Ele nos amou de graça. A graça de Deus se derramou de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, que por mais que façamos menção da sua palavra, das nossas palavras, não vamos saber interpretar na sua integridade, na sua totalidade. Mas aprove a Deus nos ensinar sua palavra, e melhor ainda, para que possamos usufruí-la de maneira integral dentro das nossas necessidades pessoais, a minha necessidade e a sua necessidade. Amém. Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor diz assim, aqui no verso 20, uma palavra tão maravilhosa, que diz assim, inspirado por Deus, o apóstolo Pedro diz assim: Cristo padeceu por nós. Disso com certeza você aí do outro lado deve saber. Volta e meia ouvimos as pessoas a pronunciarem, mesmo aquelas pessoas que não têm um conhecimento cabal da palavra de Deus, sabe e entende que Jesus, quando foi naquela cruz, derramou, foi pregado naquela cruz e foi preso por cravos e pregos em suas mãos e em seus pés, e na sua cabeça colocaram não a coroa de prata, ouro, diamante, de pedras preciosas. Ele, sendo o rei dos reis, deveria estar coroado com toda a glória e toda a pompa. No entanto, por amor a mim e a você, que havíamos pecado, ele levou as nossas maldições sobre ele, e na sua cabeça foi posta não a coroa que o dignificasse, que o colocasse no âmbito que ele merecia, mas colocar em sua cabeça uma coroa de espinho. E
esses espinhos cravaram em sua cabeça e o sangue escorria pelo seu rosto, pela sua cabeça, pelo seu corpo. E ele não foi preso, e ele foi preso, cravado naquela cruz com pregos em suas mãos, em seus pés. Se fez maldito por nós. Nós éramos malditos, porque havíamos pecado. Mas ele jamais pecou. E ele já nunca pecou, mas se fez, tomou a nossa maldição e pagou o preço pelos nossos pecados. E aí ele morreu morte de cruz, morte que era designada para os bandidos, para os malfeitores, para as pessoas que viviam de forma que não, vamos dizer assim, que não guardavam as leis jurídicas daquela época. Então Jesus se fez maldito e vergonha por nós, quando nós é que merecíamos estar ali, e ele tomou o nosso lugar, tomou a nossa morte. E em troca disso tudo, aquele que crê nele, aleluia, glória a Deus, aquele que crê nele ganha a vida eterna, a qual ele detém, porque ele se fez homem, jamais pecou, e assim como o salário do pecado é a morte, assim o salário daqueles que honram a Deus com integridade, sem jamais pecar, é vida eterna. Então Jesus se constitui como Filho de Deus, que ele já era e continuará sendo para sempre, e como aquele que detém a vida, porque sendo homem, um Deus que se faz homem, como homem, jamais pecou, e em salário dele foi e é e será a vida eterna. E hoje, quem crê nele, aleluia, ganha, tem de graça a vida eterna, para sempre e eternamente. E a palavra de Deus fala aqui através do apóstolo Pedro, que mais uma vez ele diz aqui, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Muitas vezes nós não queremos sofrer uns pelos outros. Ah, ele fez isso, então eu vou pagar na mesma moeda. Mas não foi desse jeito. O exemplo que Cristo traz para nós, mais uma vez na sua palavra, é o exemplo de que a palavra de Deus diz aqui, vamos continuar a leitura, o qual não cometeu pecado, sendo justo. Diz aqui, não, nem na sua boca se achou engano, se achou a mentira, se achou a calúnia, se inventou qualquer mal, qualquer maledicência a respeito de alguém. Pelo contrário, a palavra de Deus diz assim, o qual Jesus Cristo, quando o injuriavam, quando mentiam, quando acusavam ele de crimes que ele jamais havia praticado, aqueles homens injuriavam, mas a palavra diz que ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregou-se àquele que julga justamente. Então, a postura do homem, a postura da mulher, que teve esse grande encontro com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, por este ato de amor e graça do Pai, manifesta em seu Filho Jesus Cristo, tem e deve seguir o exemplo de Cristo, sabendo suportar os fracos, sabendo suportar uns aos outros, perdoando aqueles que têm pecado contra ele. Esse é o exemplo que Cristo nos deixou. O amor, o amor, o amor, sempre o amor, sempre o perdão, sempre a falta de estar falando mal
de um, de outro, com maledicência, com murmurações, porque a palavra de Deus diz aqui que Jesus padecia, e enquanto ele padecia sem merecer, não esqueçamos desse importante detalhe, sem merecer, Jesus padecia e mesmo assim ele não ameaçava aqueles que o afrontavam, aqueles que o feriam, aqueles que o injuriavam. Pelo contrário, ele entregava àquele que julga justamente todas as coisas, ele colocava diante do Pai. E o que foi que Jesus fez? Talvez você está aí, Jesus morreu e para quê? Por quê? Quando Jesus morreu, qual foi a bênção? O que foi que aconteceu? Qual a positividade em relação a isso? A palavra de Deus diz aqui no versículo 24, levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, quando cremos em Jesus e damos crédito à sua palavra, Deus, através de Jesus, nos dá a oportunidade de morrermos para os nossos pecados, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, e à semelhança de Jesus, nós devemos também morrer para o pecado, morrer para a maledicência, morrer para todo tipo de maldade, de malignidade e nascermos para uma nova vida. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus nasce de novo. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo em Cristo. Porque Deus nos convoca, Deus nos chama a sermos filhos amados deles em Cristo Jesus, para exemplo de Cristo, seguirmos a justiça de Deus. Não a justiça do mundo, mas a justiça de Deus. A justiça que, da forma que Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Da forma que ele foi injuriado e não injuriava aqueles que nos injuriam, a nos caluniar, a nos maltratar, nós possamos continuar amando, entregando todas as coisas ao Pai, que tudo julga e de forma justa. Mas a palavra de Deus diz algo também maravilhoso aqui, que diz assim: pelas suas pisaduras foste sarado. Em Isaías capítulo 53, vamos lá, o livro Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, fala que sobre esse assunto já, antes de Jesus vir, o profeta Isaías, usado pelo Espírito Santo, dizia assim, Isaías 53, verso 5, diz assim: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que coisa tremenda. Então, quando Jesus foi ferido naquela cruz, além de ter levado os nossos pecados, além de ter propiciado a mim e a você a cura da nossa alma, a purificação do nosso pecado pelas suas pisaduras, pisaduras que foram minhas e tuas e que ele tomou sobre ele, nós fomos sarados. Então Jesus morreu não somente pelo nos livrar do pecado, mas o salário dele, que é a morte. Do salário do pecado, que é a morte, repito. O salário do pecado, que são as enfermidades. Então Jesus veio nos livrar do pecado, como também nos livrar das enfermidades. Porque a palavra de Deus diz aqui que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, receba a tua cura,
Se você crê em Jesus, você tem o direito de ser curado. Em nome de Jesus, creia que Jesus levou sobre si os nossos pecados para nos purificar e vivermos uma vida plena em comunhão com o Pai, em comunhão com Ele próprio, em comunhão plena com Deus. E o resultado dessa salvação tão gloriosa é termos, além da nossa salvação eterna, é sermos sarados de toda enfermidade. Eu estava lendo um livro aqui, muito interessante, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de Osborne. E aqui eu achei algo tão interessante, porque ele fala aqui algo tremendo que diz assim: a qualquer crente que impuser as mãos, diz assim, nesses versículos vemos que a cura para o corpo está na mesma expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Está na mesma expiação que a salvação para a alma. A cura está na expiação que Cristo fez na cruz do Calvário. Temos a cura na redenção. Quando cremos em Jesus, quando cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele levou sobre Ele naquela cruz, naquele madeiro, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E Ele continua dizendo, se somos salvos, devemos ser curados. Se somos curados, devemos ser salvos. Uma coisa está atrelada à outra. Se você é salvo, se você se diz salvo por Jesus, é porque você também deve ser curado. Porque a redenção de Cristo é uma redenção cabal. É uma redenção completa. É uma redenção que veio para dar qualidade de vida. Jesus pagou o preço para eu ter qualidade de vida, para você ter qualidade de vida. E uma certa feita Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando a palavra de Deus diz que o próprio Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância, ele está nos oferecendo vida com qualidade. Aleluia! Jesus morreu naquela cruz, derramou até a última gota de sangue. Aleluia! Graças te rendemos, Senhor, por este amor. E quando tu, Jesus, deste a tua vida naquela cruz, tu veio redimir a nossa alma, a nossa comunhão com Deus. Tu levaste sobre si o nosso cativeiro, a nossa segregação de Deus. Mas, Pai, além disso tudo, em consequência dessa bênção e dessa graça, o Senhor veio nos curar de toda a enfermidade do nosso corpo. E o autor Osborne diz assim, continuando, ele diz assim, nosso Senhor não ficaria satisfeito com meia salvação. Quando você reconhecer que a cura, assim como a salvação é sua, não precisaremos de moletas, mas entenderemos que nós, quando aceitamos a Jesus, aleluia, já somos curados, assim como somos perdoados dos nossos pecados. Nós somos salvos, nós somos curados em Cristo Jesus e professaremos cabalmente, terminantemente, que Jesus salvou a nossa alma e curou o nosso corpo. Ele diz aqui, já teremos entendido que está liberto da escravidão, da enfermidade e da doença. Então a palavra de Deus nesse momento é que Jesus foi o nosso substituto. Éramos para morrer, éramos para viver enfermos, sem energia para nada, éramos para morrermos, mas Jesus foi o nosso substituto e ele enfermou naquela cruz,
Ele morreu naquela cruz para que eu, que creio nele, não mais enfermasse, não mais morresse, não mais morrêssemos, mas tivéssemos nele saúde, vida eterna, vida plena. Mas para isso é preciso que eu e que você creia no unigênito Filho de Deus, para que você possa angariar, desfrutar a salvação, a cura, a vida, a liberdade e seja livre do cativeiro do pecado, do diabo, da morte e das enfermidades. Queridos, muitas vezes nós, como povo de Deus, oramos pedindo ao Senhor a cura. E dizemos assim: se for da tua vontade. Amados, o ministério inteiro de Jesus foi a realização da vontade de Deus. O ministério de Cristo nessa terra foi a manifestação completa da vontade de Deus para o homem e para a mulher. E o ministério de Cristo, a missão de Cristo foi curar os enfermos, foi expulsar os demônios, foi trazer liberdade aos cativos. Então, quando a gente orar, pedindo para que o Senhor venha repreender as enfermidades, ou mesmo nós, em nome de Jesus, repreendemos a enfermidade, tenha certeza no teu coração que é da vontade de Deus curar a todos, porque passagens tem na Escritura, no Evangelho, e Jesus curou a todos. E Jesus curou a todos. E nas poucas vezes que isso não aconteceu, foi porque não creram, foi porque não deram crédito à mensagem do Evangelho proferida e vivida em Cristo Jesus. Nós todos, quando criam, eram curados. E a única forma de determos a cura de Deus em nossas vidas é se nós não crermos no unigênito Filho de Deus, é não darmos créditos à sua palavra, que diz que pela sua pisadura nós fomos sarados. Esta é a única forma de barrarmos a bênção de Deus, da salvação eterna, da cura das enfermidades. Você crê em Jesus? Você crê na mensagem do Evangelho, que é poder de Deus, segundo o apóstolo Paulo, para a salvação de todo aquele que crê? Você crê no Evangelho? Se você crê em Jesus, se você crê no Evangelho de Cristo, você é a pessoa certa para ser alcançado, para ser perdoado os seus pecados, para ser alcançado, para ser descurado de todo espírito de enfermidade. E eu, na qualidade da serva do Senhor, tomo posse, porque eu fui curada pelo sangue de Jesus vestido na cruz, pelo ato expiatório naquela cruz. E hoje, sexta-feira santa, e todos os dias são santos quando vivemos na presença de Deus. Hoje e todos os dias, você que está aí do outro lado, quero te dizer que se tu credes em Jesus, credes na manifestação de Deus através do Senhor Jesus Cristo, na expiação dele na cruz do Calvário, você é o candidato certo para ser salvo dos seus pecados, perdoado dos seus pecados, e assim se tornar filho amado de Deus, o Pai em Cristo Jesus. Você é o candidato certo para ser descurado de câncer, de AIDS, de toda sorte de enfermidade, porque se alguém tem dito, olha, não tem jeito para você, você é a ovelha negra da família, você é aquele que nasceu para ser um derrotado, em nome de Jesus, se você crê nele, eu neutralizo essa palavra, e em nome de Jesus, eu ministro aí agora mesmo, em nome de Jesus, seja curado de toda enfermidade, seja ela qual for. Jesus enfermou na cruz para que nós fôssemos sarados. E eu declaro que você agora, em nome de Jesus,
E em Jesus Cristo você é sarado de todo espírito de enfermidade que saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Porque Jesus veio buscar e salvar e curar o que havia perdido, o que estava doente, o que estava oprimido, o que estava debilitado. Jesus veio dar força, Jesus veio curar, Jesus veio libertar. Aleluia, glória a Deus. E eu ministro como instrumento de Deus nesta terra. Eu ministro a cura de Deus na minha vida e na tua vida. Pela autoridade dessa palavra que diz, pelas pisaduras no Calvário de Cristo, a expiação que Cristo fez, nós fomos sarados. Confessemos a nossa cura, confessemos a nossa salvação, confessemos a nossa vitória, porque Jesus venceu. E na cruz, quando ele foi ali, naquela expiação em meu e teu lugar, ele disse: está consumado. Aleluia. Naquela hora ele quis dizer: está consumado está consumado e desfeita a maldição. Está desfeita toda malignidade, toda prisão de Satanás sobre a vida dos homens. Está cancelado, está consumado a cura, está consumada a cura da alma do homem, está consumado a cura do corpo dos homens que creem em mim, está consumado a vida eterna em mim. A partir de agora está consumado a vida eterna. E é isso que Deus está falando para você. Tem procurado tantas coisas aqui, ali, acolá, mas nada tem dado certo, porque o único caminho da vitória, da graça, da vida, que é o Pai, é Jesus. Somente Jesus, o unigênito, Filho de Deus. E esta é a mensagem que eu tenho para você. Pequenino, porque subestimam a inteligência dos pequeninos, mas eu sei, pequenino, que você que está aí do outro lado está entendendo a mensagem que Deus, através dessa pequenina serva, tem ministrado primeiro em meu próprio coração e no teu coração. Receba e viva, tome posse, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meu e no teu coração, porque Jesus disse: está consumado a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigada por prestar atenção a essa palavra tão linda e maravilhosa e abençoadora. Sejam todos abençoados e agraciados. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus e em Jesus Cristo, diante do Pai eterno, pelo mover do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.